Ok, bom dia. Eu sou a Brandinova Soares. Vamos aí numa nova perspectiva de 2026, né? Um ano de janeiro aí bem iniciante pra gente, né? Para que cada um de nós possamos realmente fazer parte, né, de toda a conjuntura que existe dentro do sistema que a gente vem tentando buscar evolução. Bom, eu vou falar sobre superávit, porque noutra nós fizemos um destaque sobre a superávit. Né? Só que eu vou falar de uma superávit voltada para a previdência social, ok? Na medida do possível que você for entendendo sobre o assunto, você vai compartilhar com a disciplina que você tem conhecimento, que vai te ajudar à desenvoltura de todos os fatos, ok? Bom, nós temos aqui um autor de Previdência Social de Todos, ok? 2012, autor Paulo César Regis de Souza, ok? Página 85 e 86 no livro. Bom, ele fala sobre a superávit da Previdência urbana. Ele diz que é um fato positivo. Vamos verificar? Fazer a análise desse fato positivo. Bom, ele diz que a classificação da Previdência, ela é particular. Okay? A gente sabe que existe o âmbito da Previdência particular e pública. Sobre o déficit no RGPS, onde tem aproximadamente os valores, para quem faz economia financeira, você vai começar a compreender sobre o modelo da superávit dentro da Previdência Social. Bom, logo ele diz que tem uma diferença entre receita bruta, que é gerada através do contribuinte das empresas, entre trabalhadores, empresários, autônomos e outros, com formações, não é isso? Dos pagamentos e benefícios não efetuados à compensação de valores. Tendo em vista, no outro conteúdo, nós temos a regra dos últimos 5 anos, que é onde o Ministério da Previdência Social sofre uma ruptura com as entidades fechadas da Previdência Complementar. Okay? Tendo também uma inclusão de um fundo de pensão de bancos, onde o fundo passa a ser administrado através do Banco do Brasil, com déficit em 2024. Sendo assim, os fatores dessa gestão de investimento é o resultado dos fundos de pensões, podendo causar superávit ou déficit em curto período. O regime geral da Previdência Social, que é o Fundo de Pensão Pública, que é o INSS, ele tem a cobertura pelo Tesouro Nacional. Tendo em vista essa situação, ela passa a ser o quê? Patrimonial, não é isso? Um patrimônio público e um patrimônio privado. Esse patrimônio ele tem um fundo de previdência entre bancos públicos e particulares, que são acompanhados por órgãos, que é a Previc e Tribunal de Contas da União, que é o TCU. A taxa Selic, okay? Ela é básica de juros entre a economia, tendo em vista definida pelo Banco Central, taxa de juros, empréstimos, financiamento, investimento, aonde controla a inflação, né, que deve ser literalmente controlada. Ok? O que a gente vai subtrair desse texto? Okay? Bom, essa subtração, ele fala sobre a receita bruta. O que é receita bruta? Receita bruta é um valor integral. Quando ele gera esse valor integral, ele vai gerar um total, ok? Ele gera um valor total, tendo em vista desse valor total, ele vai sofrer o quê? Os juros. Os juros. Esses juros que ele sofre, ele vai chamar de quem? Selic, taxa Selic. Por quê? Porque esses juros, ele vai fazer a formação do conteúdo, aonde vai retratar ali os pagamentos, ok? Mas ele também diz que essa regra, ela é contabilizada para os últimos 5 anos só para quem tem um fundo para aposentadoria, ok? Eu trabalho também fazendo aposentadorias, ok?
E nessa aposentadoria a gente retrata essa questão aí dos últimos 5 anos, né, onde você trabalha e aí está faltando um período de 5 anos para você se aposentar. Esse valor dos últimos 5 anos, ele é calculado, ele é somado de forma que ele vai trazer a base do seu valor mensal, ok? Não é que você tem que trabalhar somente 5 anos, é que ele vai te dar a base do valor mensal no período da PES, ok? E aí, com essa base, né, de regra dos últimos 5 anos, que a gente chama até de fator previdenciário, ok? Ou fator de transição, quem trabalha nessa área sabe que funciona dessa forma, ele traz para a gente o Fundo de Banco do Brasil, né? Aonde ele também vem retratando todo esse conteúdo, que são bancos públicos. Okay? Os bancos públicos, eles trabalham com esse fundo de pensão. Okay? Bom, tendo em vista, ele diz que esse investimento, ele vai trazer o resultado, claro, que são investimentos que você tem ali um período, que você tem que estar trabalhando ali e fazer um período para que possa gerar um benefício ou gerar, né, na medida da regra do período, porque a gente tem que aproximar isso, a qualidade do segurado, ok? Com o tempo de contribuição e a idade, que às vezes isso também é um pouco confuso, porque acaba se perdendo essas informações, ok? Então, ele diz pra gente que todo esse conjunto, ele chama de quê? Superávit. Então, você que de repente ficou vago na informação, o que vem a ser superávit, essa superávit que a gente vem destacando aí nos conteúdos das outras aulas, são justamente superávit que vem chamando de fundo de investimento, né? A gente tem isso como taxa também, né, algumas movimentações chamadas de taxas dentro dos bancos particulares, né? Claro, a gente vê isso de forma notória, que em alguns casos, através da inflação, isso passa a ser um tanto desequilibrado, né? Porque a gente não vê muita taxa de forma coerente ou justificativa quando há valores saldo e não tem isso de forma transparente, como deveria ter transparente, justamente por falta de déficits que existem em movimentações bancárias, ok? Então, para quem não entendeu o que é superávit, fica aí mais outra informação sobre a superávit, como funciona o sistema, e na medida do possível, com certeza, vocês vão ter esclarecimento dentro de cada disciplina que cada um fizer, ok? Então, um ótimo dia para vocês, né? Um bom esclarecimento e até a nossa próxima gravação.